É isso aí, estamos no ar. Boa tarde a todos que estão acompanhando o nosso Connect Sport. Estamos iniciando mais um Connect Sport aqui diretamente da Connect Brasil TV, SP, diretamente de Carapicuíba, para mantermos vocês bem informados no nosso programa de hoje sobre a Libertadores, sobre a Copa Sul-Americana. Tivemos também aí, vamos ser o Minuto Olímpico com o nosso jornalista Gabriel Sanches. Vamos estar abordando também sobre Champions League. Enfim, temos vários assuntos. Times brasileiros hoje entrando em campos tanto pela Sul-Americana quanto pela Libertadores. Portanto, vem conosco, estamos iniciando mais um Connect Sport. Bom, e ao meu lado eu vou apresentar os meus comentaristas, né, que me ajudam a fazer o programa. E diretamente do Rio de Janeiro, seja bem-vindo, Gabriel Sanches. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos os amigos da Connect. Pois é, estou animado aí para mais um programa. Rodada bastante agitada ontem e vamos que vamos, né? Bom, é isso aí, Gabriel. E diretamente de Vitória no Espírito Santo, ele, que eu não sei se vai ter piadinha hoje, veremos no decorrer do programa. Seja bem-vindo, Daniel Godoy. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É isso aí, muito animado para fazer mais um programa, porque a rodada ontem pegou mais fogo que minha cozinha. É isso aí. Volto com você, Gabriel. Porra, polêmica essa. Você tá tentando cozinhar? Quê? Você tá Eu tentando cozinho às cozinhar? vezes, pô, só que uma vez eu quase botei fogo na casa. Ah, dá pra reparar. É. Esse é o nosso comentarista, Daniel Godoy. Bom, pessoal, e ontem, como eu disse, né, tivemos rodadas aí da Libertadores, né? Alguns brasileiros entrando em campo, né, como o Flamengo e o Palmeiras, e vamos começar destacando a goleada do Palmeiras, né? Palmeiras que venceu o Oriente Petroleiro da Bolívia jogando no Allianz Parque pelo placar de 8-1, exatamente, 8-1. Pois é. Gostaria de saber a Doideira. sua análise sobre essa partida, Gabriel. Essa grande vitória do Palmeiras. O Palmeiras começou dando susto no seu torcedor, né? Ao tomar gol logo no começo. Parecia até que poderia, quem sabe, pintar uma zebra, né? Só que realmente o Palmeiras, depois disso, passou o trator no segundo tempo. Destaque para o Rafael Navarro, que realmente vinha sendo criticado pelo torcedor palmeirense. E ontem deu uma resposta boa, né? Marcou 4 gols, jogou muito bem, estava lá para fazer os gols. E resta saber agora se vai ter uma sequência boa no ataque do Palmeiras, até porque tem toda essa questão envolvendo o Palmeiras queria trazer outro centroavante e tal. Trouxe ele agora também, né? Ele veio do Botafogo no início do ano. Então, belo estreia do Palmeiras em casa na Libertadores, né, jogando muito bem. Já era de se esperar, né? Ontem, inclusive, eu falei, esperava que fosse assim, uma goleada. A equipe do Palmeiras enfrentou uma equipe muito inferior, que está na penúltima colocação do Campeonato Boliviano. Então, o Palmeiras fez valer, apesar de passar um pouco de sufoco no primeiro tempo. No segundo tempo passou o trator. E também destaque para o Rafael Veiga, né, cara, que marcou 2 golaços, né? Inclusive o último de falta foi um golaço. E muito bacana essa vitória do Palmeiras aí para dar moral depois daquela derrota pro Ceará em casa, né? Exatamente, né? Tá aí o homem da partida, né? Fazendo 4 Sim, gols aí. ele Daqui a mesmo. pouco eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu tô curioso para saber a resposta com relação ao Rafael Navarro. Bom, temos comentários, produção, antes do comentário do Daniel. Tá aí o Marciano Falcão, diretamente pelo YouTube, para cima com mais um Super Connect Sport. É isso aí. Muito obrigado, Falcão, pela audiência. Temos o Renato Sanches aí no Facebook. Boa tarde, galera. Navarro é o 9. Exatamente, Renato. Você tá levantando a questão aí que no decorrer do Meu nosso tio, programa... meu tio botafoguense tem saudade dele, É isso aí. isso aí. O Rafael Navarro teve uma grande passagem pela equipe do Botafogo, né? Vamos estar debatendo aí sobre o Rafael Navarro daqui a pouco. Marciano Falcão, este programa é top team. É isso aí. Valeu, Falcão, pela audiência. Tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Bom, estamos agora transmitindo o nosso Connect Sport diretamente pelo YouTube, né? Se você não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva. Connect Brasil TV SP. Lá você vai estar por dentro de todo o conteúdo, não só do Connect Sport, mas também por toda a programação da Connect Brasil TV SP. Portanto, se inscreva lá no nosso canal do YouTube para vocês ficarem ligados, né, à nossa programação. Bom, meus comentaristas, agora, antes de eu fazer essa pergunta do Rafa Navarro, hoje eu não vou esquecer de você, Daniel, como ontem. Pode fazer a sua análise aí sobre essa vitória do Palmeiras. Cara, como era de se esperar, né, mano? Pô, o time do Palmeiras passou o carro em cima do Petroleiro, né, cara? Fez um ótimo segundo tempo. No começo tomou o susto, né? Aí depois fez 1-0. Vou destacar o Rafael Navarro, tá, cara? Minha língua tá doendo até agora, porque ontem ele queimou minha língua. Já que eu tinha falado que ele não era jogador a nível do Palmeiras, falei isso e ele meteu 4 gols. Quero destacar também o Rafael Veiga. Ô, gente, que jogador. Alô, Tite, convoca esse cara, mano. O cara fez 2 golaços absurdos ontem, de sacanagem. É brincadeira, tá?
E novamente, né, cara, principalmente no segundo tempo, o Palmeiras fez o que tinha que fazer, mostrar a superioridade em cima do adversário e é um dos favoritos para conquistar o título da Libertadores. Bom, tá aí o destaque do Daniel, né? Não é só o pedido seu, é o pedido do Brasil inteiro, né? Pedindo o Rafael Navarro na seleção brasileira. Veremos aí, né? Tá na hora, né, Tite, de convocar o Rafael Navarro, perdão, o Rafael Veiga. A concorrência é na muito seleção grande, né, brasileira. cara? O cara faz concorrência é muito 4 grande gols, na- ontem já no tô pedindo o ataque. cara na Cara, seleção. eu não sei se ele tem que ir pra Copa, mas eu acho assim, que ele merecia pelo menos uma oportunidade, sei lá, começar no banco porque e entrar no decorrer do jogo. posição que ele joga, ele compete com o Coutinho, com o Paquetá, Sim, é talvez, complicado. com jogadores que Sim. estão Fácil. acima dele, entendeu? Não, Então pra realmente Copa, é não. difícil, Pra né? Copa, Pois é. Mas acho que não, pós-ciclo Copa ele tem assim, totais condições sim de ser eu acho que convocado, ele... mas agora nesse Não, momento eu não acho que não não, cabe sim, muito. eu acho que ele merecia pelo menos uma convocação, só pra testar pelo menos. Não, Com sim, com certeza. certeza. Ele dentro Se desse o Everton plantel da Ribeiro estava seleção sendo ia fazer convocado, diferença. ele poderia ter sido convocado, sim, com O certeza. Arthur, na última vez, não foi convocado, né? Sim. Não estando em grande fase na equipe Sim. da Juventus da Sim. Itália. O Rafael Veiga tem totais condições aí, total espaço nessa seleção brasileira. Com certeza. Inclusive, Bom, para as eliminatórias de 2018, cara, o Tite convocava até o Lucas Lima, que não já jogava mais nada também. Exatamente. Tá aí o destaque dos nossos comentaristas. Bom, temos recadinhos aí, produção. Tá aí o Miguel Sanches. Boa tarde, amigos da Connect. E chegou a melhor hora do dia. Informações esportivas sempre concisivas e em cima do lance. É isso aí, Miguel. Muito obrigado pela audiência e um abraço. Bom, temos aí meu pai aí, o Adilson Luiz. Boa tarde a todos vocês, o programa top. Valeu, pai, pela audiência. A gente tenta. É isso aí. A gente tenta não, a gente é uma realidade, é o Connect Sport. É isso Tá aí, pô. Toda a equipe do Connect Sport sempre empenhada em trazer um programa de qualidade para todos vocês. Bom, a gente já falou, vocês deram a análise de vocês da partida do Palmeiras. Agora fica uma pergunta aí, que em relação até o Renato Sanches já ergueu, vou fazer a minha pergunta em cima da análise dele. O Rafael Navarro, será que ele não é esse camisa 9 que o Palmeiras está procurando, pelo menos provisoriamente dentro desse elenco? Lembrando que o Abel Ferreira ali improvisa ali, joga num 3-4-3, um 4-4-3 sem um centroavante, né? E Sim. aí explorando principalmente o Rony como falso 9 para abrir a marcação e a chegada do Rafael Veiga ali no campo de ataque do Palmeiras. Será que o Rafael Navarro ele não se encaixa desse esquema tático, pelo menos como um 9 provisório? Gostaria de saber sobre essa pergunta, a sua resposta, Gabriel. Eu acho que sim, cara. Apesar de ter minhas ressalvas em relação a isso, eu acho que sim, ele pode suprir algumas ausências, mas não é um cara que pode ser titular do Palmeiras, na minha opinião. Se o Palmeiras quer brigar por Libertadores, quer brigar por Campeonato Brasileiro, por coisas maiores, eu acho que assim, ele não tem o que o Palmeiras precisa, na minha opinião. Nada contra o jogador, acho que ele é um muito bom jogador, ajuda demais a equipe do Palmeiras, vai ajudar demais esse ano. É um cara para compor elenco, na minha opinião, por exemplo, ele é melhor hoje do que o Daverson e o Luiz Adriano, então o Palmeiras deu um upgrade em relação a isso, mas precisa ter outro cara, não pode se acomodar também, até porque só tem ele, né? Quem é o outro centroavante no momento aqui pro Palmeiras, né? Então realmente acho que a equipe do Palmeiras tem que pensar em trazer outro, mas também não pode totalmente descartar o Rafael Navarro, que é um bom jogador, mostrou muito bem no Botafogo, isso na Série B, onde ele foi muito bem mesmo, foi o melhor jogador da competição, na minha opinião, e ontem desencantou, né? Realmente não vinha jogando bem. Vamos ver se agora se ele tem uma sequência boa, mas sim, ele pode suprir essa ausência provisoriamente, mas acho que o Palmeiras no meio do ano tem que pensar em trazer outro centroavante também. Com certeza, Gabriel. Tá aí a análise do nosso comentarista, Gabriel. Lembrando que o Rafael Navarro, com os 4 gols de ontem, ele é o artilheiro, pelo menos Sim. até esse momento, na Copa Libertadores, com 6 gols, né? Lembrando que ele já tinha marcado 2 na primeira rodada contra o Deportivo Táchira da Venezuela. Daniel, antes da sua resposta, temos comentários aí de quem está nos acompanhando. A Keila Maria, boa tarde a todos. Muito obrigado, mãe, pela audiência. Um abraço. Temos aí o Renato Sanches interagindo conosco no Facebook. Rafael Veiga, bom de bola. Exatamente, Renato. É o que a gente está frisando. Já está na hora do Rafael Veiga ter espaço dessa seleção brasileira. Bom, Daniel, gostaria de saber aí a sua análise sobre o Rafael Navarro. Bom, eu acho que o Navarro, né, não é um cara assim para ser titular absoluto do Palmeiras, caso o Palmeiras tenha a intenção de conquistar o Campeonato Brasileiro, Libertadores. Eu não acho que ele deve ser titular absoluto para ele ser o camisa 9, referência, o artilheiro. Agora é o que temos para hoje, né? Ele já fez 6 gols com a camisa do Palmeiras, enquanto ontem fez 4.
Por enquanto não contrata outro centroavante, eu acho que ele pode ser útil para a equipe sim, né? E principalmente que eu acho ele melhor do que os outros, né, cara? O Davidson superior, eu acho ele melhor que o Davidson. O Luiz Adriano saiu e mesmo se tivesse no Palmeiras ainda não teria condições mais de jogar nesse time. Então, pelo que o Palmeiras tem hoje de opção, eu acho que ele pode ser um jogador útil sim. Com certeza, né? Visando que as competições dentro do calendário brasileiro, tanto nacional quanto internacional, os times precisam de plantel. O Rafael Navarro, ele é esse jogador para composição de elenco. Também estou na mesma opinião que vocês. Acredito que o Rafael Navarro não é, talvez, essa alternativa, esse 9 que o Palmeiras precisa, né? Lembrando que desde o começo da temporada o Palmeiras já sondou Alário, já sondou Pedro do Flamengo, já sondou o argentino do New York City, Tati Castellanos, porém não teve, agora o Carlos Vinícius, né, atualmente no PSV Eindhoven, mas não teve êxito nessas negociações em busca de um camisa 9, mas o Rafael Navarro, ele pode ser esse atleta para composição de elenco e pelo menos até o Palmeiras comprar um camisa 9 que se encaixe dentro desse elenco, ele pode ser essa solução caseira aí para esse elenco do Palmeiras. Bom, temos recadinhos aí, produção, de quem está nos prestigiando? Renato Santos, Palmeiras perdeu o Mundial porque não tinha o 9. Exatamente, Renato. Lembrando, e o Flamengo também. É como o próprio o Gabriel frisou, né, nos programas atrás sobre o Palmeiras. O Chelsea mesmo ganhou porque tinha um camisa 9, né, o Lukaku marcando gol. Hoje, em qualquer time de futebol, o camisa 9 é importante, né? E aí o Palmeiras está sofrendo aí para encontrar esse camisa 9. Vimos o Real Madrid ontem, né? Exatamente, né? O camisa 9 faz diferença. Se o Palmeiras não tem dinheiro para comprar um Cavani, o Navarro é o 9, tá? Aí o Renato Sanches dando a sua colocação aí sobre o Rafael Navarro. Bom, pessoal, a gente falou agora sobre o Palmeiras, né? A grande vitória do Palmeiras diante da equipe do Oriente Petroleiro. Agora vamos falar de outro brasileiro que entrou em campo na noite de ontem, né? Que foi o Flamengo. O Flamengo conquistando uma vitória importante aí diante da equipe do Tadieres pelo placar de 3-1. Gostaria de saber a sua análise, Gabriel, sobre essa partida. Então, Gabriel, ontem eu estive no Maracanã para acompanhar esse jogo e realmente me agradou bastante a forma como a equipe do Flamengo jogou, principalmente nos primeiros 30 minutos de jogo. Foi uma equipe jogando para cima, uma equipe com bastante entrosamento entre Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, que realmente estava sumido nos últimos jogos, vinha sendo bastante criticado pelo torcedor, e ontem fez uma partida de Everton Ribeiro, né? Jogando na posição que ele gosta, como meia-direita, não como ala esquerda, como o Paulo Souza estava escalando ele. Ele atuou muito bem, marcou 2 gols. Ele em Libertadores sempre marca gols, né? Impressionante. Apesar de não ter muitos gols para a camisa do Flamengo, né? Comparado a Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique, mas sempre na Libertadores ele deixa a sua marca. Foi assim nos últimos anos e hoje voltou a ser assim de novo. Então a equipe do Flamengo jogou muito bem, Bruno Henrique voltando à sua forma. Arrascaeta ontem, impressionante que esse cara joga, e eu que vi o jogo do estádio, né? Impressionante como eu fiquei observando o Arrascaeta o tempo todo, e ele sempre protegendo bem a bola, sempre procurando a melhor opção, e é um cara realmente fantástico, na minha opinião, um craque de bola, o Arrascaeta. O Gabigol também jogou bem. Acho que o Flamengo tem que melhorar um pouco sua transição defensiva. Ontem vi pelo menos bastante lance onde o Talleres sempre vinha atacando, às vezes 4 contra 4, às vezes 3 contra 3. Então realmente o Flamengo precisa melhorar isso, essa volta. Tudo bem que ontem o Flamengo estava jogando com apenas um zagueiro de ofício durante o jogo, quase o jogo inteiro, né? Já que muitos jogadores estão machucados. Apenas o Davi Luiz jogou e o Léo Pereira começou no banco, né? Pra você ver a confiança que o treinador tem no Léo Pereira. Com apenas um zagueiro na disposição, ele deixou o Léo Pereira no banco. Então realmente muito estranho ver isso, mas realmente acho que o Flamengo precisa melhorar um pouco isso. Alguns jogadores, o João Gomes também jogando muito bem, acho que o Arão também precisa melhorar. Ontem também tivemos a estreia do goleiro Santos, que foi no mínimo seguro ali, conseguiu, não comprometeu a equipe, soube ter a posição de jogo também rápida, né, com coisa que a torcida sempre cobrou bastante do Hugo. Acho que o Flamengo jogou bem, é uma vitória para dar moral, mas precisa melhorar bastante ainda se quiser pensar em ser campeão de Libertadores, brasileiro, seja qual for o torneio. Mas acho que ontem foi uma partida para tranquilizar os ânimos, assim, né, lá na Gávea, e eu acho que a vitória foi merecida da equipe do Flamengo. Com certeza, né? Tá aí Gabriel, e um destaque aí pra torcida do Talleres, hein, cara? Ontem eu estive no jogo, impressionante como o torcedor do Talleres é fiel à equipe, cantaram o tempo todo, acabou o jogo, continuaram cantando, então aqui fica meus parabéns aqui à torcida do Talleres. Que legal, Gabriel. Vale frisar isso também, né? O amor pelo clube, mesmo com a derrota. Não, devia ter mais de 1000 pessoas lá, tranquilamente, impressionante. Grande público, né? Sim. Bom,
como o nosso próprio comentarista Gabriel frisou, né, uma vitória importante para a equipe do Flamengo para dar uma tranquilidade, né, nesse início de trabalho do Paulo Souza. E não digo mais início de trabalho, né, porque ele já tem um bom tempo aí nessa temporada à frente do Flamengo, mas ele consegue uma vitória aí que pode dar uma boa sequência para ele dentro do seu trabalho frente à equipe do Flamengo. Tá aí a análise do nosso comentarista Gabriel. Agora vamos passar para o nosso outro comentarista, né? O Daniel, fazendo a sua análise sobre essa partida do Flamengo. Bom, eu achei que o Flamengo conseguiu dar uma evolução no futebol, principalmente no ataque, né? Agora tem alguns problemas defensivos, né? Que eu vejo no gol do Talheres. O Rodinei tomou uma bola nas costas que eu fiquei com muita raiva ontem, sinceramente. Eu vi que ele marcou a bola ao invés de marcar o jogador, o Arão também falhou. Agora eu quero destacar o Everton Ribeiro, fez uma ótima partida, né? Eu nunca critiquei o Everton Ribeiro. Se tiver algum programa aí com que eu critiquei o Everton Ribeiro, é montagem, é fake news, é invenção da mídia, joga muito, jogou muito então, ontem, fez 2 gols. Então todos é montagem. Fez 2 gols, né? Ele fez 2 gols. E ele costuma, né, cara, fazer 2 gols em alguns jogos, né? Contra o Júnior Barranquilla em 2020, contra o Emelec em 2018, né? Ele também criou chances do Flamengo aumentar a vantagem no placar. Vale ressaltar também o Bruno Henrique está voltando a jogar bem, deu 2 assistências. Gabigol também fez um bom jogo. João Gomes está jogando demais. Agora tem alguns contrapontos, né, cara? O Arão, eu vejo que ele está falhando todo o jogo, não vem jogando bem mesmo. Talvez esteja, no mínimo, a hora de ele pegar pelo menos um banco. Então, minha análise é essa, né, cara? Mas, assim, para ser campeão, eu acho que o Flamengo ainda precisa muito a melhorar. Justamente porque pegou o Talheres, que é apenas o vice-lanterna do campeonato argentino. O que você tá com essa... Ah, agora que eu entendi. Bom, antes de eu comentar aí, temos os comentários de quem está nos acompanhando, né? Tá aí o Renato Brito. Parabéns pelo programa, muito top. Muito obrigado, Renato, pela audiência. Um abraço. Temos mais recados aí, produção? A Camila Belo, parabéns por mais um excelente programa. Muito obrigado, Camila, pela audiência. Temos aí mais comentários. A Neumara Fernandes Brito. Cadê a reunião do Consegue? Tá aí a Neumara dando aí sua análise aí. Muito obrigado, Neumara, por nos acompanhar. Um abraço. O Renato Sanches. Esse Paulo Souza já conhece o time. O X da questão é o que ele quer desse time. Exatamente, Renato. Já vou fazer da sua pergunta a pergunta para os nossos comentaristas, né? Vou falar, queria que você respondesse, Gabriel, o que realmente o Paulo Souza pensa nessa montagem dessa equipe do Flamengo, e já fazendo um pouco da pergunta do Renato, a minha pergunta, o que a gente pode esperar após essa vitória do Tadjeres aí, o Flamengo para a sequência dessa competição, tanto da Libertadores quanto do Campeonato Brasileiro? Eu acho que primeiro ele quer implementar esse sistema com 3 zagueiros, isso já ficou claro, mas requer tempo, né? Porque o Flamengo não estava acostumado a jogar com 3 zagueiros, de pelo menos 3, 4 anos para cá, nunca jogou com 3 zagueiros, então requer tempo para poder os jogadores assimilarem isso, e também precisa de jogadores, né, cara? Acho que a zaga está bem definida agora com a chegada do Pablo, o Fabrício Bruno, o Davi Luiz também, o Rodrigo Caio se voltar, né, e voltou a fazer agora a transição para o campo, vamos ver se ele vai voltar, espero que sim, porque é um jogador de muita qualidade. Tem agora chegado o Ayrton Lucas também na lateral esquerda, né, que pode fazer essa ala esquerda, tem o Mateuzinho também, que é um excelente ala direita. Meio campo tem o João Gomes, ali depois tem uma dúvida, né, porque tem o Thiago Maia, o Andrés e o Arão brigando por uma vaga. Hoje, no momento, os 3 não estão em boa fase, nem o Thiago Maia, nem o Arão e nem o Andrés, então vamos ver quem vai ficar com essa vaga. E na frente é definido, cara, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Não tem o que mexer, e ele precisa entender isso, porque o Flamengo já tem um time já definido já desde 2019, né, essa que é a verdade. São poucas peças, se você for ver, apenas o Rafinha, o Gerson e o Pablo Mari saíram daquele time, ou seja, 8 daquele time ainda estão jogando, então ele precisa, claro, também fazer uma reformulação, o que ele já está fazendo, o René já saiu, o Diego Ribas, se não me engano, também tem proposta da Arábia, o Diego Alves também deve sair do time, o Arão também, se pintar uma proposta, pode sair, então acho que ele está indo bem,
nessa questão da reformulação, mas ele precisa trazer resultados, né, dentro de campo, que é isso que o torcedor quer e é isso que o torcedor espera. Ontem foi uma atuação boa da equipe do Flamengo, poderia ter sido melhor, mas também poderia ter sido pior, né, dentro do que a gente tinha visto nos últimos jogos. Então acho que o Flamengo está melhorando sim, e já pegando o gancho da sua outra pergunta, acho que o Flamengo tem tudo aí para conseguir uma sequência boa. Tem 2 jogos difíceis contra São Paulo e Palmeiras, mas são 2 jogos em casa. Acho que se o Flamengo conseguir vencer esses 2 jogos em casa, tem tudo para conseguir aí uma sequência positiva. Então, mas acho que o Flamengo está no caminho certo, cara. Sendo bem sincero, apesar de toda a bagunça que está lá no clube, acho que o Flamengo está no caminho certo para trazer bons resultados aí. Tá aí a análise do nosso comentarista Gabriel Sanches. Bom, respondendo rapidamente a colocação da Neumara, né, que fez a pergunta ali sobre a reunião do Consegue. Lembrando que foi uma reunião onde a equipe da Connect Brasil TV fez a cobertura. Portanto, Neumara, pode ficar ligado aí na programação da Connect Brasil TV SP, tanto na página do Facebook quanto na página do YouTube, que vai sair aí a cobertura que a gente fez dessa reunião no dia de ontem. Bom, e a todos vocês também, né, fica a dica, se inscreva aí no canal da Connect Brasil TV SP, tanto no Facebook quanto pelo YouTube, para vocês ficarem antenados não só ao Connect Sport, mas a toda a programação da Connect Brasil TV SP, que vai vir muito programa bom por aí. Bom, agora, Daniel, gostaria de saber a sua análise aí sobre essa pergunta. Bom, o Paulo Souza quer implementar o esquema 3-5-2 e para fazer esse esquema dar certo requer tempo, pois os jogadores aqui no futebol brasileiro não estão acostumados com isso. Agora eu vejo que aos poucos o Paulo Souza vem conseguindo encontrar um padrão na equipe, né? O Arrascaeta, né, cara, o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique, o Gabigol, que estão desde 2019. Eu acho também o Ayrton Lucas vai acabar virando titular nesse time quando ele estiver disponível. Agora, o goleiro Santos também é o titular, na minha opinião, né, com certeza. Ontem fez uma partida bastante segura. E na zaga, eu acredito que será o Davi Luiz, o Fabrício Bruno, que foi contratado e vem jogando muito bem. E caso esteja disponível, o Rodrigo Caio, né, cara? Porque o Rodrigo Caio, em forma, ele é um monstro de jogador. O problema dele é que ele se machuca demais. Agora precisa de algumas pessoas, de alguns jogadores, para tentar no banco, né, cara? Porque, assim, o Léo Pereira não tá jogando bem também. Inclusive, ontem, o Léo Pereira tá tão mal. O Paulo Souza decidiu colocar o Willian Arão na zaga, que nem é da posição. E o Felipe Luiz também, né? Exatamente. Sim. Inclusive o Felipe Luiz, né? Eu não concordo em Felipe Luiz jogar como zagueiro. Eu acho que ele não tem cacuete para isso. Então, aos poucos, o Paulo Souza vai encontrando um padrão nesse time, né? Gabriel, desculpa, Daniel, só trazendo uma informação que eu acabei de ver aqui. O Flamengo sondou, né? Eu tava falando a questão dos volantes. O Flamengo sondou o volante Fernandinho do Manchester City. Acabei de ver essa informação aqui pro meio do ano. Desculpa interromper, Daniel, mas trazer a informação aqui. Então, quem sabe não preenche essa loucura no meio campo da equipe do Flamengo, né? Tá a informação do Gabriel, né? Lembrando que o Fernandinho está em final de contrato, né? Informação também. Pois é, rapidinho aqui, eu dei uma olhada aqui e falei, já vou soltar no ar logo, que é importante o pessoal saber, né? Pode terminar seu raciocínio, Daniel. Onde eu tava mesmo? Você estava falando com relação Desculpa, Daniel, à improvisação, né? Tanto do Felipe Luiz quanto do Willian Arão na zaga do Flamengo. Não, porque assim, cara, que nem o Arão. O Arão não tá jogando bem como volante, que é a principal posição dele. Pô, o cara vai jogar, é uma posição que não é acostumado. O Arão jogava como zagueiro com o técnico Rogério Ceni. E na zaga, ele era um jogador extremamente comum. Exato. Eu acho que precisamos também de laterais, porque Isla já deu. Inclusive, o Paulo Souza nem coloca ele em campo. Rodinei é um cara que não traz segurança. Como ala, ele até conseguiu fazer algumas jogadas ontem, só que na defesa ele acaba deixando muito buraco, toma a bola nas costas. Então, acho que o Mateuzinho ainda é uma incógnita, né? Joga bem, só que não sei se é o cara para ser... também, né? Sim, não sei se é o cara para ser titular do Flamengo. Então, talvez seja necessário contratar um lateral direito. Bom, tá aí a análise dos nossos comentaristas com relação à equipe do Flamengo, né? E agora, antes de detalharmos, de passarmos o nosso programa adiante, gostaria de falar sobre os nossos colaboradores, né? Os nossos parceiros que nos ajudam a fazer a transmissão do Connect Sport, que é a Rede Banda Larga. A Rede Banda Larga tem um recadinho para vocês agora, fiquem ligados. 5 motivos para contratar o link dedicado Rede Banda Larga para a sua empresa. 1.
Rede própria. Cobertura em toda a cidade, contando uma rede própria robusta e tecnologia de última geração. 2. 100% de banda. A conexão contratada é fiel à que o cliente acessa de fato, ou seja, você vai receber a velocidade que contratou. 3. Link simétrico. Bandas separadas para taxas de download e upload iguais. 4. Baixa latência. Os pacotes são enviados e recebidos em menos tempo. 5. Você sempre conectado. Conexão com as principais rotas, nacionais e internacionais. O que está esperando para dar esse salto enorme para a sua empresa? Vem para a rede. É isso aí. O recado da Rede Banda Larga vem para a rede, né? Vocês viram aí 5 motivos para assinar a Rede Banda Larga. E o 6º motivo é para vocês acompanharem a programação da Connect Brasil TV SP, né? O Connect Sport e os outros programas que virão aí, porque virão programas muito bons dentro da Connect Brasil TV SP. Na Rede Banda Larga vocês têm o canal da Net Fibra, né? Para mais de 30 mil assinantes de Carapicuíba, Barueri e região que nos acompanha. E também uma internet de qualidade por um preço acessível. Portanto, se você quer uma internet de qualidade, uma programação boa na televisão e por um preço acessível, vem para a Rede Banda Larga. Muito obrigado aí a Rede Banda Larga, que é os nossos parceiros aqui na Connect Brasil TV. Valeu, Banda Larga. Valeu, Banda Larga. Bom, e agora a gente falou da Libertadores, né? Vamos falar da Sul-Americana, né? Tivemos 2 brasileiros que conquistaram grandes vitórias ontem na Sul-Americana, tanto o Atlético Goianiense quanto o Ceará, e vamos debater agora sobre a grande vitória do Atlético Goianiense, vencendo a equipe argentina do Defensa e Justiça, né? Treinada pelo técnico BKSS, né? Aí essa grande vitória do Atlético Goianiense. Gostaria de saber a sua análise, Gabriel, sobre essa partida. Na minha opinião, é uma vitória muito boa do Atlético Goianiense. Inclusive, ontem eu falei no programa que eu acho que até um pontinho já seria ótimo para a equipe do Atlético Goianiense, mas eles foram lá e conseguiram uma excelente vitória. Gol do Elton Rato, né, que mais uma vez volta a marcar, já havia marcado contra o Flamengo. E a equipe do Atlético Goianiense, cara, que vem realmente jogando muito bem. Essa que é a verdade. Foi um campeão goiano com sobra contra a equipe do Goiás na final, empataram contra o Flamengo, poderiam ter vencido o jogo na estreia do Brasileiro no sábado, e agora consegue essa vitória. Já haviam vencido também a LDU semana passada por 4-0, então o Atlético Goianiense com essas 2 vitórias dá um salto gigantesco para se classificar para a próxima fase, e cara, mostra muito também hoje como o futebol brasileiro está à frente do futebol argentino, do futebol chileno, uruguaio. É impressionante, né? O Atlético Goianiense, um time que é 10º colocado aí no Brasileirão, né? Um time talvez de grande expressão, mas batendo de frente contra a Racing, né? Contra a LDU, equipes grandes aqui no continente. Então, muito bacana aí ver o Atlético Goianiense. Racing não, desculpa, o Defensa e Justiça, confundi, o Racing é o Cuiabá. Mas é uma equipe do Defensa e Justiça também, uma equipe que está bastante tempo já jogando Libertadores, outras competições também. Então, muito bacana aí ver a equipe do Atlético Goianiense conseguindo essa excelente vitória. E vamos ver como é que vai ser daqui para frente, né? Estou curioso para saber se o Atlético Goianiense vai conseguir se classificar. Tem uma equipe muito boa e acho que consegue sim a classificação. Tá aí a análise do nosso comentarista Gabriel Sanches. E antes da análise do Daniel, temos recado, né? De quem está nos acompanhando no nosso programa, o Ronaldo Alfaia. Renato Sanches, Flamengo tem os 2 melhores 9s. Gabigol, que é o próprio nome diz, e Pedro como reserva. Palmeiras tentou o nosso reserva. Exatamente, né? Baita colocação aí do Ronaldo, como a gente mesmo abordou, né? O Palmeiras aí que tá carente, né, de camisa nova, tentou sondar o Pedro, e o Flamengo tem de sobra, né, os 2 melhores centroavantes do futebol brasileiro no seu plantel. Temos a Connect Brasil TV SP, boa tarde. Tá aí prestigiando o nosso programa. Temos mais recado. Marciano Falcão, a internet da Banda Larga é top. É isso aí, Marciano Falcão. A internet da Banda Larga é top, como já disse tudo, né? Connect Brasil TV SP. Obrigado por acompanhar a nossa programação. É isso aí. Fiquem por dentro da programação da Connect Brasil TV SP. Não só o Connect Sport, mas muitos programas bons virão por aí em todas as áreas, né? Tanto na área infantil, na área do empreendedorismo, podcasts. Pode ter certeza que a Connect Brasil TV SP oferece uma programação de qualidade para todos vocês. Renato Sanches, show, o Atlético Goianiense e o Ceará, exatamente, Renato. A gente está falando agora do Atlético Goianiense, daqui a pouco vamos falar do Ceará, né, que conquistou uma vitória importante contra o Rei de Copas. E temos aí a Connect Brasil TV SP. Valeu, obrigado por acompanhar o nosso programa, exatamente aí. Fiquem ligados no Connect Sport. E fiquem ligados também agora na análise do nosso comentarista, Daniel Godoy. Gente,
Minha avenida tá que nem o Palmeiras ontem. Passou o carro. Mas assim, né, cara? O Atlético Goianiense ontem conseguiu uma vitória bastante importante em cima do Defensa e Justiça, né? Que é o terceiro colocado do Campeonato Argentino. E nunca é fácil também jogar fora de casa, né? Principalmente na Argentina. Então, assim, o empate já seria um bom resultado. A Defensa e Justiça conseguiu fazer uma pressão em cima do Atlético Goianiense, só que a defesa conseguiu segurar o ataque deles, né? E é uma equipe bastante. E uma vitória, né, cara, que dá confiança para a classificação. Tá com um saldo positivo de 5 agora, né? Já que venceu a LDU por 4-0 no primeiro jogo. E é muito bom ver, né, cara, essas equipes de tamanhos menores do futebol brasileiro conseguindo ir bem em competições internacionais, né? Além do Atlético Goianiense, o Ceará, né, que também venceu ontem, vamos falar daqui a pouquinho. E é isso aí. É isso aí, a análise do nosso comentarista Daniel Godoy falando sobre a grande vitória do Atlético Goianiense e já pegando o gancho do Daniel. O Gomes. Oi, pode falar. Não, e vale destacar o atacante Wellington Rato, né, cara? Fez gol contra o Flamengo, fez gol hoje, então, assim, vem uma ótima fase. Quem sabe pode até ser contratado por algum time grande no Brasil. Exatamente, fez uma grande partida contra o Flamengo e agora fazendo uma grande partida contra o Defensa e Justiça. Bom, e já pega no seu gancho, Daniel, vamos falar agora do outro brasileiro que entrou em campo na noite de ontem pela Copa Sul-Americana, né, que é o Ceará, perdão. Venceu aí a equipe do Independente da Argentina pelo placar de 2-1 e aí o Dorival Júnior emplacando a sua terceira vitória consecutiva no seu início de trabalho no Ceará. Gostaria de saber a sua análise aí, Gabriel, sobre essa grande vitória do Ceará diante da equipe do Rei de Copas. Não, a vitória do Ceará foi contra o Laguaira, né, da Venezuela. O Laguaira. Foi, Independente foi semana passada. Perdão, exatamente, comentarista, do jornalista. Estamos sujeitos a erro, né? Programa ao vivo, muita informação a gente está sujeito a erro. Relaxa. Então peço perdão a todos que nos acompanham. Foi a vitória contra o Laguaira. Peço perdão a todos. 2-0. É isso Não, aí, essa vitória que você falou foi uma vitória muito grande, realmente, semana passada, na terça-feira, por 2-1 contra o Independente. Venceu o Palmeiras no sábado, né, pelo Brasileirão, e agora vence o Laguaira na Sul-Americana. Realmente vive um momento espetacular a equipe do Ceará. O Dorival segue 100%, ainda não perdeu ainda à frente do comando da equipe do Ceará. Ontem mais uma vitória boa, vitória tranquila, um belíssimo gol do Vina, né, logo no começo do jogo. O Ceará fez os 2 gols logo no começo, depois apenas ficou mantendo ali o resultado, conseguiu manter bem ali o nível, conseguiu sair com uma excelente vitória, e realmente é a grande surpresa desse começo de Brasileirão, Sul-Americana, a equipe do Ceará, que realmente vem jogando muito bem. Começou um pouco irregular a temporada, agora já consegue dar a volta por cima e consegue também já dar um passo grande aí em uma classificação, lembrando que na Sul-Americanas apenas o primeiro colocado se classifica para a próxima fase, né? Então isso deixa cada vez mais a disputa acirrada, né? E conseguindo então largar na frente 2 jogos, 2 vitórias. Muito bacana aí a partida que o Ceará fez, merecida vitória. E vamos ver como é que a equipe vai sair daqui para frente, né? É isso aí, muito obrigado pela sua análise, Gabriel, sobre essa partida, essa vitória do Ceará contra o Independente Laguaira. Peço perdão aí pelo erro do adversário, mas o programa ao vivo é assim, estamos sujeitos a erro, portanto aí a grande vitória do Ceará. Gostaria de saber a sua visão sobre essa partida, Daniel, a vitória do Ceará aí diante do Deportivo Laguaira. O time do Ceará conseguiu, né, cara, uma importante vitória fora de casa para dar confiança para a equipe e para dar tranquilidade para conseguir a primeira colocação, né, no grupo, para conseguir a classificação. Vai destacar o Vinha, fez um bonito gol. Então, assim, parabéns à equipe do Ceará, que vive em um momento ótimo mesmo, tá? Venceu o Palmeiras por 3-2 no último final de semana e agora venceu mais um jogo pela Sul-Americana, né? Já tinha vencido o Independente por 2-1 na semana passada, que é o Rei de Copas, então é uma equipe bastante tradicional. E parabéns também ao trabalho do Dorival Júnior, né, cara? Começou com o pé direito, com 100% de aproveitamento. E quem sabe pode até lutar por alguma vaga na Libertadores no Campeonato Brasileiro.
Exatamente, Daniel. Como você bem frisou, nesse grande início de trabalho aí do Dorival Júnior frente à equipe do Ceará. Bom, falamos agora, passamos a régua nos jogos de ontem, né? Falamos aí dos brasileiros que entraram em campo pela Libertadores. Agora falamos dos brasileiros que entraram na Sul-Americana. E o nosso jornalista, Lucas Rangel, vai estar detalhando os jogos de hoje, né? Teremos jogos aí tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana. O Lucas Rangel trazendo uma reportagem aí dos times brasileiros nessa Libertadores. Fiquem ligados. Fala, meus amigos ligados na Connect Esporte São Paulo. Quarta-feira pegando fogo. Teremos 4 brasileiros jogando pela Libertadores hoje. Teremos a estreia, né? O primeiro clássico das multidões na Libertadores, né? Atlético Mineiro e América Mineiro fazendo o clássico aí de Minas Gerais pela primeira vez em sua história na Libertadores, né? O Atlético, que vem muito embalado, vem de vitória na estreia da Libertadores, venceu o Deportes Tolima lá na Colômbia e quebrou um tabu, né? Foi o primeiro clube brasileiro a vencer o time colombiano lá em seus domínios, né? Além disso, também veio de uma boa estreia no Campeonato Brasileiro, venceu por 2-0 o Internacional no Mineirão e começou com o pé direito também essa competição. Já o Coelho, né? O outro lado de Minas, começou mal, né? Libertadores. Perdeu em seus domínios por 2-0 do Del Valle, do Equador. E também estreou com derrota fora de casa, bem verdade, por Avaí, na ressacada na estreia da Libertadores, né? Então os dois times vêm dos opostos, momentos opostos, e o América precisa abrir o olho e começar a pontuar se quiser pensar em alguma coisa maior nessa Libertadores, ou quem sabe até na Sul-Americana, né? O técnico turco Mohamed, né, Antônio Mohamed, vem então, escala o seu time provável da seguinte maneira: Everson no gol, Mariano, Nathan Silva, Júnior Alonso e Guilherme Arana fazem o quarteto defensivo. No meio de campo temos Alan, Otávio ou Jair, Nacho e Zaratio. Fechando o ataque, Hulk e Keno ou Vargas no lugar do Keno, né? Técnico, como já falei, o Antônio Mohamed, e vem dessa forma o Galo da Massa, o Galo forte e vingador. Já o Coelhão vem da seguinte maneira: Jailson no gol, Patrick na lateral direita, Germán Conte ou Éder, formando dupla de zaga com Iago Maidana, e Marlon fecha o quarteto defensivo. No meio de campo temos o trio Juninho, Lucas Cal e Alê, e no ataque Everaldo, Pedrinho e Paulinho Boia, ou Juninho Valoura, né, no lugar do Paulinho Boia. Esse é o time comandado pelo Wagner Mancini. Vamos ver o que vai sair desse clássico, né? O primeiro clássico mineiro entre Atlético Mineiro e América na Libertadores. Promessa de grande jogo. Além do clássico mineiro, também temos o jogo do Corinthians, né? O Timão, que é bem verdade, estreou com derrota na Libertadores. Perdeu por 2-0 pro Always Red da Bolívia lá na altitude, mas já se recuperou no final de semana e estreou no Campeonato Brasileiro com uma bela vitória fora de casa, né? Por 3-1 contra o Botafogo lá no Engenhão. Do outro lado temos o Deportivo Cali, que por mais que esteja em penúltimo colocado no Campeonato Colombiano, né, sem chance mais de classificação, estreou com vitória em casa contra o Boca Juniors, né? Então é um time que vinha por fora, né, correndo por fora no grupo, mas com essa vitória já começa a aparecer ali entre os possíveis candidatos às vagas e prometendo complicar um pouquinho a vida aí do Boca e do Corinthians também, né? O time comandado por Vitor Pereira tem a provável escalação já formada, né? Com Cássio no gol, Fagner na lateral direita, João Vitor e Gil formando o miolo da zaga, o Raul Gustavo podendo entrar no lugar do Gil e Lucas Piton fechando esse quarteto defensivo. No meio-campo temos a trinca de Duqueiroz, Maicon ou Paulinho ou Cantígio, né? Essa é a maior dúvida do time do Corinthians hoje em dia. Quem joga no meio-campo é Maicon, Paulinho ou Cantígio. E fechando esse meio-campo, o Renato Augusto. No comando de ataque temos o William, Mantuan ou Jô, mais centralizado, e o Roger Guedes na outra ponta, né? Esse é o time comandado por Vitor Pereira, que vai a campo hoje às 9 horas na Neoquímica Arena, né? Estreia dentro de casa pela Libertadores 2022. E para terminar, né, e não menos importante, temos o tricolor cearense, né? O Leão do PC, o único nordestino, o único representante do Nordeste na Libertadores 2022. O Fortaleza, que faz sua estreia na competição esse ano, estreou em casa, né, perdendo por 2-1 para o Colo-Colo, e também iniciou o Campeonato Brasileiro com derrota, né, tropeçando dentro de casa para a equipe do Cuiabá, perdeu por 1-0. O Fortaleza, que antes dessas 2 derrotas era o único time da Série A do Brasil que ainda estava invicto, não tinha perdido ainda, estava embalado pela Copa do Nordeste, mas já amarga aí dois
2 reveses consecutivos, né? 2 derrotas seguidas, e hoje tem uma missão duríssima pela frente, que é encarar justamente o River Plate lá no Monumental de Nunes, lá na Argentina, né? O jogo acontece às 9 horas e o time do Vojvoda vem escalado da seguinte maneira: Max Wallace no gol, Tinga, Benevenuto e Tite formando o trio defensivo. No meio-campo temos Pikachu na ala direita, Zé Wellison, Hércules, Lucas Lima e Matheus Crispim formando, né, o meio de campo. E no ataque, comando de ataque, temos Moisés e Silvio Romero, né? O time é treinado pelo técnico argentino, né, que hoje vai estar em casa, o Vojvoda. E vamos ver, né? Uma promessa de grande jogo, um jogo bem complicado para o Fortaleza, mas só que o Leão do PC é forte, ele tem uma equipe de qualidade, tem um técnico que monta um esquema bom, então acredito que vai conseguir fazer um bom jogo contra o River. Vai ser um dos grandes jogos dessa rodada e promete muito. Vamos ver como é que o Fortaleza se sai lá na Argentina, né? Jogando talvez assim o jogo mais difícil da história do Fortaleza. Volto com vocês aí da Connect, Lucas Rangel, para o Connect Sport São Paulo. É isso aí, o nosso jornalista Lucas Rangel, né, diretamente de Rondônia, detalhando aí as partidas de hoje vamos ter, pela Copa Libertadores, né? E, bom, meus comentaristas, vamos começar a debater, né, as partidas de hoje e vamos começar falando da partida do Corinthians, né? O Corinthians que joga hoje às 9 horas na Neoquímica Arena contra a equipe colombiana do Deportivo Cali. Gostaria de saber a sua análise, Gabriel, o que podemos esperar dessa partida? Acho que podemos esperar um Corinthians pra cima, né? Um Corinthians que estreou com derrota na Libertadores semana passada lá na Bolívia. Fez uma partida muito boa, principalmente o primeiro tempo muito bom contra o Botafogo no domingo, onde o Willian simplesmente botou o jogo embaixo do braço e decidiu sozinho, com 2 assistências lindas, né? Realmente. O Corinthians então vem de uma grande vitória, vem de um bom momento depois daquela vitória contra o Botafogo e agora espera manter esse bom momento contra a equipe do Desportivo Cali. Como bem frisou o Lucas, é apenas o penúltimo colocado do Campeonato Colombiano, está muito mal na atual temporada, então acho que o Corinthians tem, na minha opinião, a obrigação de vencer essa partida se quiser pensar em vaga na Libertadores, porque é um grupo difícil. Tem a questão de jogar na altitude também, tem a questão de jogar 2 vezes ainda contra o Boca, né, que sempre é complicado, e jogar contra o Cali também lá fora. Então essa partida o Corinthians precisa vencer de qualquer maneira se quiser pensar em algo maior nessa Libertadores. Então faca nos dentes aí pro Corinthians para sair de lá com a vitória, né? Exatamente, Gabriel. Tá aí a grande análise do nosso comentarista Gabriel Sanches. Gostaria de saber de você, Daniel, o seu ponto de vista aí sobre essa partida do Corinthians que enfrenta a equipe do Deportivo Cali. Bom, a expectativa é que o time do Corinthians jogue pra cima, principalmente também porque fez um jogo bem ruim na primeira partida contra o Always Red. Agora fez um bom primeiro tempo contra o Botafogo, né? O Willian pegou o jogo e falou: eu sou o cara, jogou um absurdo de bola, deu 2 assistências. Então, apesar de todos os problemas que o Corinthians vive, eu acho que é o favorito, principalmente também jogando em casa. Acredito que irá conseguir um resultado positivo. É isso aí, a nossa grande análise também do nosso comentarista Daniel Godoy, falando dessa partida do Corinthians. Bom, e agora que a gente já detalhou o Corinthians enfrentando a equipe do Deportivo Cali, teremos nessa noite um jogo histórico para o estado de Minas Gerais, né? Um clássico mineiro, né? O Atlético Mineiro enfrentando o América dessa Libertadores. Gostaria de saber a sua análise, Gabriel, sobre essa partida aí do Atlético contra a equipe do América Mineiro. Eu acho que o Atlético vai ganhar com tranquilidade a partida, né? Com todo respeito à equipe do América Mineiro, mas que vem de um péssimo momento. O Marquinhos Santos acabou de deixar a equipe aí no final de semana, né? A equipe vem de derrota para o Avaí, né, no Brasileirão. Então acho que o Atlético Mineiro, que vem de vitória, né, com 2 gols do Hulk contra o Internacional, tem tudo para sair com a vitória, com os 3 pontos e garantir essa vaga aí. E o América vai ter que correr atrás, né, cara? Depois de perder em casa, precisa ganhar o jogo de hoje. Assim, realmente, eu acho que apesar de eu achar que o Atlético vai ganhar, não posso dizer 100%. Acho que o América também tem suas qualidades. E tem, quem sabe, aí arrumar um pontinho, né? Quem sabe, ou então, quem sabe até ganhar o jogo. Futebol é a caixinha de surpresas, mas acho que o normal hoje é o Atlético Mineiro vencer. Tá aí a análise do nosso comentarista Gabriel Sanches. Daniel, o que podemos esperar dessa partida, né? O Atlético Mineiro enfrentando a equipe do América. Bom, eu acho o Atlético Mineiro super favorito para jogar contra o América Mineiro. Desculpa ao América Mineiro, mas se o Atlético tiver um revés, será bastante surpresa. O time vem bastante embalado, foi campeão mineiro, venceu o Internacional na estreia do Brasileirão por 2-0, com 2 gols do Hulk. Tudo bem que a Páscoa está chegando, mas
o Coelho não está indo bem, então, assim, fora ainda que não foi bem no Campeonato Mineiro, perdeu o primeiro jogo em casa para o Del Valle e, e ainda teve o técnico Marquinhos Santos demitido. Então, a tendência é que o Atlético Mineiro consiga a vitória sem muitas dificuldades. Exatamente. Bom, e a outra partida que teremos nessa noite, né? O River Plate enfrentando o Monumental de Núñez, a equipe do Fortaleza. Gabriel, o que podemos esperar dessa partida, o seu ponto de vista aí dessa partida do Fortaleza que enfrenta a equipe do River Plate? Eu acho que o Fortaleza tem mais condições de ganhar do River do que o América ganhar do Atlético Mineiro. O time do Fortaleza é uma equipe muito boa. Teve um momento de nervosismo no primeiro jogo da Libertadores, claro, por ser o primeiro jogo, por ser em casa. E agora acho que já passou esse nervosismo. Vai pegar o River Plate, que, cara, claro, é um dos melhores times da América, vem ganhando tudo aí também recentemente, sempre disputando o final de Libertadores, chegando longe nas competições, tem um treinador que dispensa comentários, mas o Fortaleza também é forte, cara. Acho que o Fortaleza tem condições sim de pelo menos trazer um pontinho para casa. Tem o Iago Pikachu, que é um excelente jogador, apesar também do Fortaleza ter perdido pro Cuiabá no domingo, né, pelo Brasileirão na estreia. Acho que sim, a Fortaleza tem condições de quem sabe, tirar um pontinho do River Plate, quem sabe até vencer. Eu até vi aqui uma postagem aqui no Twitter, deixa até a pergunta para vocês. Se o Fortaleza ganhar do River hoje, será tão grande quanto foi o Paysandu contra o Boca Juniors na Bomboneira? Fica aí a pergunta aí, então, aí. Mas acho que o Fortaleza tem condições de ganhar. Responder a sua pergunta, acredito que não. Não seria zebra nenhuma, pelo grande também trabalho acho. que o Voivoda tem feito nessa equipe do Fortaleza. O Fortaleza vem consolidado para essa partida, tem plenas condições de vencer o River Plate, modo de pensar. Pode falar, Daniel. Não, falar que não seria igual o do Paysandu, porque assim, o Fortaleza vem fazendo boas temporadas, né, cara? Pô, campeão da Copa do Nordeste, ficou no G4 do Campeonato Brasileiro, então assim, não é uma equipe que é para subestimar. Agora, eu acredito que o River Plate, né, por ter mais camisa, fator casa também, tem o elenco melhor, seja favorito, né? Agora, o Fortaleza tem todas as condições de bater de frente. E eu também não acredito que o River Plate terá tanta facilidade assim, né? Principalmente porque a equipe do Fortaleza é bastante organizada, taticamente. Exatamente, né? Tem mais alguma coisa da sua análise, Daniel, que você quer falar sobre essa partida? Antes do Gabriel... Não. Tá aí, portanto pode falar, Gabriel. Não, só pra sei que o tempo é curto aqui, só pra deixar aí os jogos de hoje, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana. Pela Libertadores teremos Colo-Colo contra a Alianza Lima, Libertad e Caracas, Atlético Mineiro, América Mineiro, Corinthians e Cali, Nacional do Uruguai, Estudiantes, confronto de campeões, River Plate e Fortaleza, Independente Del Valle e o Tolima. Né? E pela Copa Sul-Americana teremos aí Melgar e River Plate do Uruguai, Racing e Cuiabá, Santos e Universidade Católica do Equador, Jorge Wilstermann contra o Ayacucho do Peru. Verdade. E o Barranquilla contra o Fluminense. Esses são os confrontos aí de hoje da Libertadores e da Copa Sul-Americana de logo mais. Exatamente, Gabriel. Pode falar, Daniel. Tá falando também sobre o grupo do Corinthians, né, cara? O jogo que traz o Corinthians. Ontem o Boca venceu o Always Red por 2-0, né? E conseguiu mais 3 pontos para a classificação. Então, é importante o Corinthians conseguir uma vitória hoje. O Corinthians ainda pressionado para essa partida, né? Veremos aí como o Corinthians vai se comportar nessa partida contra o Deportivo Cali. Bom, já pegando o gancho do nosso comentarista Gabriel, né? Passamos a régua aí dos times brasileiros que entraram em campo nessa noite pela Libertadores e vamos falar na Copa Sul-Americana, né? Vamos começar aí falando do Cuiabá, né? O Cuiabá que enfrenta a equipe do Racing jogando no El Cilindro. Essa grande partida, por mais que o Cuiabá venha de uma grande vitória, vai enfrentar um adversário difícil, que é a equipe do Racing, né? E eu gostaria de saber a sua análise aí, Gabriel, para essa partida. O Racing, que apesar de tudo está apenas na 15ª colocação no Campeonato Argentino, mas é o Racing, né? Não é qualquer coisa. O Cuiabá veio um excelente momento, ganhou na estreia Sul-Americana contra o Melgar, venceu o Fortaleza, né, que estava falando agora há pouco no Brasileirão no domingo, jogando no Castelão. Então acho que do Cuiabá, cara, veio com condições aí de quem sabe ganhar. Seria uma vitória histórica, talvez não, com certeza seria a maior vitória da história do Cuiabá. E eu acho que o Cuiabá tem condições sim de ganhar a partida. Como a gente falou na semana passada, tem jogadores de muita qualidade, como o Elton, o André também, né, jogador do Santos, jogador do Vasco, do Atlético Mineiro, que fez parte daquele Santos do Neymar, Ganso e tal, também tá no elenco. Tem o Rodriguinho, tem bons jogadores, tem o PP de Flamengo, então assim, tem o goleiro Walter também, né, que era do Corinthians. Então acho que o Cuiabá tem condições sim de vencer o Racing, cara, e torço pra isso, que seria uma vitória realmente histórica para a equipe do Cuiabá.
Seria bacana pro futebol brasileiro o Cuiabá vencer o certeza. Racing nessa noite, né? Daniel, dá o seu ponto de vista aí sobre essa partida. Será que o Cuiabá tem condições de vencer a equipe do Racing nessa noite, na sua opinião? Sim, Gomes. Eu acredito que o Cuiabá tem condições sim de vencer a equipe do Racing, justamente também porque a equipe argentina vem em 15º lugar no Campeonato Nacional e o Cuiabá também vem embalado, campeão mato-grossense, venceu o Fortaleza no final de semana, venceu também a última partida por 2-0 em cima do Melgar, monta um bom time, né, cara? O técnico Pintado vem fazendo um bom trabalho, né? Tem o Walter no gol, o Rodriguinho, o João Lucas, que jogou no Flamengo, tem também o Valdívia em seleção de base, tem o André Balada. Então, assim, acredito que o Cuiabá pode sim conseguir um resultado bastante positivo fora de casa. E esse passarinho que tá aí na sua casa, Daniel? Rapaz, também quero saber, hein? Tá aí no comentário do nosso grande Daniel Godoy, nosso comentarista. Bom, falamos agora da partida do Cuiabá. Vamos falar do Santos, né? O Santos que enfrenta a Universidade Católica agora, né? E precisa de uma grande vitória, o Santos aí, para a sequência do campeonato da Sul-Americana. Mas antes de vocês darem suas análises, meus comentaristas, vamos dar o espaço do nosso programa de quem está nos acompanhando, né? O José Alberto Sanches. Bom dia. É meu tio de Cuiabá, hein? Mora lá em Cuiabá. Um abraço aí, José. Tá sempre lá no Jogos do Cuiabá. Muito obrigado pela Abração audiência. Boa live pra vocês. Valeu, José, aí pela audiência. Um abraço. O Renato Santos, parabéns, Banda Larga, apoiando a juventude. É isso aí, Renata. A Rede Banda Larga, nosso colaborador aí do nosso programa. Muito obrigado aí pela audiência e pela Rede Banda Larga que apoia a Connect Brasil TV SP. Bom, gostaria de saber a sua análise aí, Gabriel. Começando falando dessa partida do Santos aí contra a Universidade Católica. O Santos, como você bem frisou, precisa de uma vitória desesperada, né? Depois de ter perdido para o Banfield na primeira partida. Se quiser pensar em classificação, tem que vencer o jogo de hoje. É um jogo complicado, cara. A Universidade Católica do Equador, né? Não é o do Chile. É o terceiro colocado na competição lá no Campeonato Nacional no Equador. É um time interessante, mas acho que o Santos, jogando em casa, jogando na Vila, tem o favoritismo, tem tudo para conseguir essa vitória. O Santos, que estreou com empate contra o Fluminense por 0-0 no Brasileirão, tem condições de ganhar sim, e tem totais condições, é o grande favorito, e vem com tudo aí para ganhar essa partida, e precisa dessa vitória para dar moral na equipe do Santos, né? Então acho que o Santos vai ganhar essa partida e tem tudo para conseguir essa vitória. Tá aí a análise do Gabriel. Dê a sua opinião sobre o Santos aí, Daniel, sobre a partida dessa noite. Bom, Gomes, a missão do Santos hoje é vencer ou vencer, né? Perdeu a primeira partida na Argentina por 1-0 para o Banfield, mas também empatou em 0-0 com o Fluminense. O time do Santos não vive em um bom momento mesmo. Agora, apesar de todas as dificuldades, eu acredito que o Santos pode sim conseguir a vitória, né? Diante de sua torcida, principalmente também com todos os defeitos. Acredito que seja um time superior à Universidade Católica do Equador, que é o terceiro colocado no campeonato equatoriano. Então, caso o Santos não consiga um resultado positivo hoje, será uma grande decepção. Exatamente. Com certeza. Exatamente a análise do Daniel sobre essa partida do Santos. Veremos o Santos que precisa dessa vitória, né? Até para o Fabian Bustos ter uma sequência um pouco mais tranquila frente a essa equipe do Santos. E agora vamos falar do outro carioca, né? Falamos do Flamengo na Libertadores. Teremos essa noite o Fluminense jogando contra o Júnior Barranquilla pela Copa Sul-Americana. Gabriel, qual é a sua expectativa para essa partida? Acho que a expectativa é boa. Aqui no Rio vemos bastante tricolores ainda em festa, ainda pela conquista do Campeonato Carioca. Vejo bastante faixa e tal, torcedor do tricolor bem feliz com o título até agora, mas acho que agora tem que pensar um pouco na temporada já, né? O Fluminense estreou muito bem na semana passada na Sul-Americana, no Brasileiro teve dificuldade contra o Santos, apesar de ter jogado melhor que o Santos, não conseguiu balançar as redes, acabou terminando 0-0 o jogo, e agora tem um jogo complicadíssimo, né, cara, contra o Júnior de Barranquilla, que tem um time muito chato, sempre chegando nas competições, mas sim perdendo para brasileiros, né? Isso é um ponto também que precisa ser falado, né? Perdeu para o Flamengo inúmeras vezes, perdeu para o Palmeiras também. Então acho que o Fluminense tem totais condições, mesmo jogando fora de casa, de conseguir essa vitória aí e também dar um salto importante em busca da classificação. Tem uma equipe melhor, mas é um jogo difícil por ser no estádio lá do do Júnior Barranquilla. Jogar em Barranquilla é difícil, é muito quente lá, é um lugar bem complicado, mas acho que o Fluminense tem totais condições de vencer.
e sair com uma boa vitória e trazer esses 3 pontos aqui para o Rio de Janeiro. Tá aí a análise do Gabriel sobre essa partida do Fluminense. Daniel, nos dê o seu ponto de vista aí, o que podemos esperar dessa equipe do Fluminense enfrentando o Júnior Barranquilla? O time do Fluminense está empolgado com a conquista do Campeonato Carioca, não conquistava há 10 anos, venceu o Flamengo, né, que tem, pelo menos no papel, um elenco superior. Agora é virar a chave e focar na temporada. O time do Fluminense conseguiu um bom resultado na Sul-Americana na semana passada, empatou em 0-0 contra o Santos, acho que merecia até a vitória. Agora, do outro lado, né, tem o Júnior Barranquilla, que é uma equipe chata de se enfrentar, porque sempre chega bem longe nas competições, pode chegar na semifinal, inclusive foi eliminado pelo Flamengo na Sul-Americana de 2017. Agora eu acredito sim que o Fluminense tem todas as condições de vencê-lo fora de casa e dar mais um passo rumo à classificação. Voltar em análise do Daniel, veremos aí como o Fluminense vai se comportar diante dessa partida do Júnior Barranquilla. Bom, falamos agora dos times brasileiros que entraram em campo nessa noite pela Libertadores, pela Copa Sul-Americana. Agora vamos para o futebol internacional, né? Ontem tivemos 2 grandes jogos da Champions League e quem detalha essas partidas para vocês é o nosso jornalista Johnny Pereira. Fiquem ligados na reportagem dele. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, amigos da Connect Sport. Falo com informações da Liga dos Campeões da Europa, que teve os jogos da volta nesta terça-feira das quartas de finais. O Bayern de Munique enfrentou o Villarreal no Allianz Arena, em Munique, na Alemanha, e empatou o jogo em 1-1. O Bayern saiu na frente, mas tomou um empate do Villarreal e o Villarreal se classificou para as quartas de final. Parou aí o Bayern de Munique na Alemanha. Grande Villarreal surpreendendo todo mundo na Liga dos Campeões. Vai às semifinais. Outro jogo das semifinais é Real Madrid e Chelsea, que jogaram no Santiago Bernabéu. E o Chelsea fez 3-0 no Real Madrid, mas o Real Madrid conseguiu diminuir, levou o jogo para a prorrogação, fez 3-1 no tempo normal e 3-2 na prorrogação. E o Real Madrid se classificou para as semifinais da competição. Grande Real Madrid, mas o Chelsea está de parabéns também pelo jogo que fez no Santiago Bernabéu hoje lá na Espanha. E os jogos desta quarta-feira vai ser entre Atlético de Madrid e Manchester City no Metropolitano, para ver os adversários de Real Madrid e Chelsea. O Manchester City venceu o primeiro jogo por 1-0 e hoje vai jogar nesta quarta-feira, podendo até empatar o jogo no Metropolitano, na Espanha. Então, o Atlético de Madrid pode aí conseguir uma vitória por 1-0 para levar para a prorrogação, ou até mais para conseguir no tempo normal. Então, vamos ver como vai ser Atlético de Madrid e Manchester City nesta quarta-feira. Liverpool e Benfica vão fazer o outro jogo em Londres, na Inglaterra. Então, outro jogo aí muito importante. O Liverpool ganhou por 3-1 no primeiro jogo. Fez 3-1, garantiu a vitória lá em Benfica e agora joga podendo até perder por 2 gols de diferença. Então, o mesmo caso do Chelsea com o Real Madrid. Então, o Benfica aí precisa de um milagre para conseguir a classificação para o Liverpool. O Liverpool com o pé nas semifinais. O adversário já sabe, é o Villarreal, que se classificou contra o Bayern de Munique hoje lá no Allianz Arena. Então agora eu digo para vocês da Connect, quem será adversário de Villarreal e Real Madrid? Vai ser Atlético de Madrid, ou Manchester City, ou Liverpool e Benfica para pegar o Villarreal e outro para pegar o Real Madrid. Volto com vocês aí na Connect Sport. Muito obrigado, Johnny Pereira, pela sua reportagem. Daqui a pouco os nossos comentaristas vão responder a sua pergunta. A sua pergunta é a pergunta de todos que nos acompanham. Mas antes de passar a bola para os nossos comentaristas, temos recados aí, produção, de quem está nos acompanhando. A Kátia Silene, bom dia. Bom dia, Kátia. Muito obrigado aí pela audiência. Boa tarde, tá dizendo, né? Agora é boa tarde, né? Já passamos do horário aí. Renato Santos, Real Madrid e Chelsea, aula de futebol. Tratamento VIP na bola. Exatamente, Renato. Tivemos essa grande partida que vamos estar debatendo aí, né? Sobre com certeza na Champions League. Bom,
Gostaria de saber a sua análise, Gabriel, essa grande classificação da equipe do Vídea Real, né, fazendo o resultado principalmente Sim. jogando em casa diante do El Madrigal, né, o estádio de la Cerâmica, né, e agora conseguindo essa classificação histórica na Allianz Arena. E o Chelsea, né, que até esboçou uma reação contra a equipe do Real Madrid, jogou muito bem no Santiago Bernabéu, mas porém o Real Madrid conseguiu um gol ali e conseguiu a sua classificação mesmo com a derrota. Gostaria de saber a sua análise sobre essas duas partidas. Confesso que não assisti, não deu para assistir o jogo do Vídea Real, porque o jogo do Real Madrid estava muito bom. Aliás, fica aqui a minha crítica ao UEFA, que poderia botar esse jogo do Vídea Real, sei lá, às 2 da tarde, jogo do Real Madrid às 4, pra gente poder assistir, né, todos os jogos, fazer que nem é na Copa do Mundo. Mas, falando depois, eu assisti o compacto do jogo, e cara, me agradou demais esse time do Vídea Real. Tem o Unai Emery, como a gente já havia falado, que é um cara excelente, um treinador, um dos melhores do mundo hoje, na minha opinião. O que esse cara tá fazendo nessa Champions League, simplesmente fantástico. Pegou Manchester United, Juventus e Bayern, né, impressionante, e consegue chegar na semifinal aí, muito merecido a equipe do Vídea Real. Destaque também pro Parejo, que é um jogador sensacional, que ele domina aquele meio de campo do Vídea Real, é sacanagem. O Gerard Moreno também, que é um baita jogador. Então o Vídea Real consegue uma classificação histórica, e é uma equipe, né, cara, que já vem jogando bem nos últimos anos, e agora consegue essa classificação histórica para a semifinal, eliminando o Bayern, e realmente, quem sabe, não chega a uma final aí, né? Vamos ver. E falando do Real Madrid, né, cara, eu acho que o Real Madrid entrou um pouco soberbo no jogo, para ser sincero. Acho que a equipe entrou muito com o sapato alto, achou que o jogo já estava ganho já, e teve bastante dificuldade. O Chelsea, como eu falei, ontem não tinha acabado ainda, e realmente não tinha acabado. O Chelsea, que havia ganhado de 6-0 do Southampton no final de semana, conseguiu uma grande vitória ontem, né? Ia conseguir uma grande vitória, só que aí o Real Madrid, com um passe fantástico do Modric, né, e a finalização melhor ainda do Rodrigo, que realmente é um jogador que não vinha tendo o destaque que o Vinícius Júnior tem no Real Madrid, e ontem teve o seu destaque, teve o seu momento de glória, e fico muito feliz. Eu, particularmente, sempre torço para todo brasileiro que vai para a Europa, gosto de ver os brasileiros jogar, e fico muito feliz quando o brasileiro é destaque. Ontem o Rodrigo foi destaque fazendo gol, e o Vinícius Júnior na prorrogação dando assistência para o Benzema. O Real Madrid então está na semifinal, e passou um sufoco, mas tem tudo para chegar à final, porque essa camisa pesa demais, cara. Impressionante como a camisa do Real Madrid pesa, e vamos ver como é que vai ficar daqui para frente, e tô animado para ver essas semifinais. Tá aí a análise do nosso comentarista Gabriel sobre as duas partidas que tivemos ontem. Bom, Daniel, gostaria de saber aí a sua opinião sobre essas duas partidas, essas duas grandes partidas, melhor dizendo, que tivemos ontem. Bom, primeiro eu só digo uma coisa, tá? Para o time do Villarreal ontem. Parabéns. O Unai Emery vem montando um time fantástico, né? Vem ganhando de times gigantes, né, cara, do futebol mundial, e vem também passando de fase, passou pelo Manchester United, passou pela Juventus, e agora passou o poderosíssimo Bayern, né, cara, que todo mundo esperava que iria se classificar. Só fiquei, Você esperava também, né? Todo mundo, né, cara? Eu só fico imaginando como ficaram as casas de apostas após esse jogo, né? Verdade. Mas falar sobre Talvez o time, teve né, cara? gente socando parede, talvez. Com certeza. Dando prédio, enfim, né, cara? Que meio campo, né, cara? O Lo Celso, o Gerard Moreno, o Parejo, né, cara? O Unai Emery conseguiu montar um time fantástico, né? E eu digo uma coisa, tá, cara? Tudo bem que o time do Villarreal não é favorito para conquistar a Champions, tá? Mas é o seguinte, para mim não será nenhuma surpresa se esse time for campeão, tá? Porque essa equipe vem surpreendendo cada vez mais. Exatamente. Falar agora também sobre a análise de Real Madrid e Chelsea. Eu e o Sanches, nós acertamos uma previsão, né, cara? O Sanches acertou em falar que o jogo não estava definido, né, cara? O time do Real Madrid, inclusive, entrou em campo de salto alto. E eu falei que a equipe do Real Madrid não consegue render quando Benzema e Vinícius Júnior não estão bem na partida, né? Isso é verdade. Embora mesmo. Ambos decidiram o jogo ontem, né, cara? Sim. O time do Chelsea ontem massacrou o time do Real Madrid, tá, cara? Conseguiu fazer 3-0. Vale ressaltar também a partida do Rudiger. Thiago Silva jogou bem. Real Madrid sentiu muita dificuldade de furar a zaga, né, cara, implementada pelo Tuchel. Aí com isso tentou alguns chutes de longa distância, mas não teve sucesso.
E Vinícius Júnior e Benzema, né, cara? Mesmo quando os dois não estão bem em campo, são decisivos, né, cara? Que passe pro Vinícius Júnior, tá, cara? Eu torci pro Real Madrid. A única coisa no lance do gol do Benzema que eu falei foi o seguinte: capricha, Vinícius Júnior, capricha. Ele caprichou e o Benzema cabeceou firme no cantinho, sem chance de defesa para o goleiro Mendy. Que jogo, meus amigos, né? E fora ainda também, né, cara, do Marcos Alonso, né, cara, o jogo foi bastante emocionante, né? Teve um gol anulado, só que o lateral espanhol, né, cara, que é muito bom, pegou a bola na mão e acabou anulando o gol, o juiz, né, pô. Mas assim, parabéns ao Real Madrid pela classificação. E independentemente de quem se classificasse ontem, a equipe conseguisse seria merecido, tá? Porque o Chelsea também jogou muita bola. Verdade. Rapidinho, meus comentaristas, tá aí a análise na partida de ontem. Rapidinho, bem breve, que já passamos do horário do nosso programa. O que podemos esperar sobre as partidas de hoje? Sua análise, Gabriel. Acho que o Manchester City vai ser o mesmo jogo da Ida. Acho que o Simeone vai tentar deixar 0-0 até o final do jogo, para tentar no abafa fazer um gol. Atlético Madrid não vai fugir do seu estilo de jogo. E falando do jogo do Liverpool, acho que esse sim é o confronto, na minha opinião, que já está decidido. O Liverpool tem uma equipe muito superior à equipe do Benfica. Na minha opinião, o Liverpool tem o melhor time dessa Champions League. Tem um ataque que é sensacional com Salah, Mané, Firmino, Luiz Dias, Diogo Jota. Então acho que o Liverpool já está classificado, na minha opinião. Já estava desde o sorteio. E o Manchester City e o Atlético Madrid, apesar de eu achar que o Atlético Madrid tem uma chance, mas acho que o Manchester City vai sim se classificar e teremos aí Real Madrid e Manchester City de um lado, Liverpool e Villarreal do outro. Tá aí a opinião do nosso comentarista Gabriel Sanches. Daniel, a sua opinião? Bom, eu concordo, né, cara, que o jogo de Manchester City e Atlético de Madrid ainda não está decidido. O Atlético de Madrid jogará em casa, né, cara? Eu acredito que o Simeone no começo pode esperar a equipe do City, mas depois vai acabar indo para cima, porque aí o Simeone não terá mais nada a perder. Agora eu acredito que o Manchester City é o time favorito para conseguir a classificação. E o jogo de volta, diferente desse, já está decidido, tá? Jogar com o Liverpool lá no Anfield não é fácil, a torcida canta. O Leve, o Alcalone, né? Enfim, né, cara? Que partida. Time do Liverpool tem um ataque sensacional com Salah, o Mané, o Firmino. Também tem o Diogo Jota, que vem em uma grande fase. Então, acredito sim, tá, cara, que o Liverpool já está praticamente classificado e com um pé nas semifinais. Tá aí a opinião dos nossos comentaristas, né, passando a régua sobre as partidas de ontem e dando análises das partidas de hoje que teremos pela Champions League. Bom, chegou o momento no final do nosso programa, o momento dele, né, o espaço das outras modalidades esportivas. Tá aí o Gabriel Sanches com o Minuto Olímpico detalhando aí os esportes das outras modalidades pelo mundo. É com você, Gabriel. Pois é, Gabriel. Então ontem tivemos Novak Djokovic voltando a disputar uma partida, ele que não jogava desde março, voltou ontem e voltou com derrota, hein? E, surpreendentemente perdeu por número 45 do mundo, David Fokina da Espanha por 2-7-1, tá? Então o sérvio Novak Djokovic acabou perdendo essa primeira partida. O Masters 1000 de Monte Carlo continua rolando e durante a semana eu vou trazendo as informações para você aqui no Minuto Olímpico. Falando agora um pouquinho de vôlei, ontem o Sesc Flamengo acabou perdendo por 3-2 para o Praia Clube, jogando no Tijuca Tênis Clube aqui no Rio, e levou a partida para o último jogo, né, que será na sexta-feira à noite, que será o jogo decisivo, e aí quem ganhar tá na final da Superliga Feminina, tá? Então, e também teremos ainda Minas e SESI Bauru, que se enfrentam hoje também em busca aí da final da Superliga Feminina. Falando agora um pouquinho de NBA, ontem tivemos 2 jogos pelo play-in, o playoff de acesso, o pré-playoff, podemos dizer assim, e tivemos então a equipe do Brooklyn Nets, que venceu o Cleveland Cavaliers por 115-108 e está nos playoffs e vai enfrentar a equipe do Boston Celtics. Do outro lado, tivemos a vitória do Minnesota Timberwolves sobre o Los Angeles Clippers, e a equipe dos Minnesota também está aí no playoffs. E os confrontos do playoffs por enquanto estão assim, ó. Teremos Philadelphia 76ers e Toronto Raptors, Milwaukee Bucks e Chicago Bulls, Boston Celtics e Brooklyn Nets. Pela Conferência Leste, ainda falta ainda mais 2 jogos que serão hoje também, né? Depois amanhã eu faço para vocês as informações. Pelo lado oeste, teremos então Dallas e Utah Jazz, Golden State Warriors e Denver Nuggets, Memphis Grizzlies e Minnesota. Então hoje ainda teremos mais 2 jogos que irão definir aí quem irá
para os playoffs, que será entre New Orleans Pelicans e San Antonio Spurs, e também entre Atlanta Hawks e Charlotte Hornets. Então essas são as notícias de hoje, desse Minuto Olímpico, e amanhã eu volto com muito mais notícias para vocês. Tá aí, muito obrigado, Gabriel, pelas suas notícias. E quero minha vinheta, hein? Oh, com certeza, no decorrer do tempo a gente vai combinar isso, a vinheta. Fazer uma vinhetinha com seu nome, com o seu rosto, seu nome e escrito Minuto Olímpico. Pode cobrar que a gente vai fazer essa vinheta. Muito obrigado eu aí. Já te mandei um quadro pra você já. Aí, o Daniel também logo vai ter um quadro. Aí spoilers aí. É. O Connect Sport Exatamente. ainda vai vir muita novidade boa, sempre para trazer um programa de qualidade para todos que nos acompanham. Muito obrigado, Gabriel, pelas suas informações. Obrigado pelas suas análises no programa de hoje. E eu gostaria de te agradecer, Gabriel, pela sua participação no programa de hoje. Valeu, Xará, tamo junto, Daniel. É isso aí, mais um programa de qualidade que a gente faz. E amanhã espero voltar com muito mais notícia, muito mais informações, muito mais opinião, muito mais tudo. E o programa cada vez melhor e cada vez mais. Estou muito empolgado, muito feliz de fazer parte desse projeto. Fico aqui, meu abraço e minha admiração por vocês aí. Tamo junto, rapaziada. Valeu, Gabriel. E Daniel, né? Dispensa comentários com as suas piadas. Ele até me quebra aqui algumas vezes com as piadas dele. Mas muito obrigado, Daniel, pelas suas análises e pela sua participação no programa de hoje. Piadas todas sem graça, né? Diga-se de passagem. Olha, eu estou achando que, sei lá, alguém vai invadir meu quarto aqui, tá? Porque minha janela tá fazendo muito barulho, né? Parece que estou tentando abrir a janela aqui. E é isso aí, galera. Agradeço a todos pela sua audiência, né, cara? A rodada hoje será tão quente quanto ontem, né, cara? Amanhã também temos Liga Europa, Conference League. E é isso aí, galera. Agradeço aos dois Gabriéis pelo programa que fizemos. E é isso aí, gente. Tamo junto. Até amanhã. Fui! É isso Tamo aí, junto. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, Valeu, Daniel, rapaziada. pela sua participação no programa de hoje. E muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, né? Tanto pela rede Banda Larga na TV Fibra e também pelas redes sociais da Connect Brasil TV SP. Gostaria de pedir que vocês que nos acompanham no Facebook sigam a nossa página Connect Brasil TV SP no Facebook para vocês ficarem antenados à programação do Connect Sport e da Connect Brasil TV SP. Tem muita coisa vindo, muito programa bom vindo aí na Connect. E também se inscreva no nosso canal no YouTube. Connect Brasil TV SP, para vocês ficarem antenados à nossa programação. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Até a próxima e fiquem com Deus.